enquanto isso, vamos falar sobre Estados Unidos, aproveitar a presença do nosso querido Kennedy Alencar, que está em Washington, porque o Trump disse na primeira entrevista, depois da vitória, que vai levar adiante plano de deportação em massa. O presidente eleito disse para a NBC que não é uma questão de preço implementar política quando questionado sobre custos, porque é um negócio que vai custar caro, né? Você deportar as pessoas não é algo fichinha não é algo baratinho não, é uma coisa que demanda grana, demanda dinheiro. Kennedy Alencar, nosso colega jornalista, estará sempre conosco aqui no nosso time, onde quer que esteja, está ao vivo em Washington. Fala, Kennedy, e aí, o que o Trump tem falado sobre essa deportação em massa? Que vai ser caro? Vai, né? Mas ele pretende cumprir a promessa de campanha. Boa tarde. Olá, Diego. Boa tarde para você, para o Sakamoto, para quem está nos assistindo. A questão dos imigrantes foi um dos pilares da campanha dele. Custa US$ 11 mil, Diego, para você achar um imigrante sem documentos, prendê-lo, preparar e deportá-lo. Ou seja, há muitas empresas privadas interessadas em fazer a captura dessas pessoas. Isso pode desencadear uma nova onda macartista aqui nos Estados Unidos. Inclusive, há a preocupação de que pessoas que estão nos seus locais de trabalho sejam delatadas por outras pessoas, enfim, isso virá uma espécie de comércio. Mas ele prometeu fazer, estima-se que existam 11 milhões de pessoas nos Estados Unidos sem a documentação legal. Ele também quer acabar ou restringir ainda mais, restringir o direito de quem nasce nos Estados Unidos ser americano, mesmo que seja filho de um imigrante, que pelo menos um pai seja americano, que algum deles esteja legalmente no país, como forma de estimular isso, né? O Trump, ele começa a implementar o que ele está dizendo, está despertando temores em muitas áreas aqui, entre os militares, nos funcionários públicos, no Departamento de Justiça, ou seja, ele vai entregar o que ele prometeu e nós vamos, com certeza, ter o avanço do autoritarismo aqui nos Estados Unidos. Não adianta adorar a pílula ou imaginar, quando chegar no poder agora a segunda vez, ele vai se moderar. Cometeram esse erro com o Bolsonaro quando estava no Brasil, cometeram com o Trump no primeiro mandato dele, me parece que seria muita ingenuidade achar agora que o Trump, quando assumir, vai recuar em algumas das promessas dele. Pelo contrário, ele vai ser mais perigoso e mais agressivo e autoritário do que ele foi no primeiro mandato, Diego. Sakamoto. Kennedy, boa tarde. Então, um belo pôr do sol aí em Washington, né? Claramente, assim, atrás do Kennedy. E te fazer até uma pergunta, você puxou um ponto que eu estava literalmente lendo hoje à tarde, que é a questão desse novo macartismo trumpista, né? E até eu queria que você elaborasse um pouco, porque o pessoal que nos acompanha, né? Há 70 anos, né, os Estados Unidos perseguiu comunistas, né, perseguiu quem não era comunista, via comunista no sucrilho, no café da manhã, no cereal. Houve uma onda de denúncias, as pessoas denunciavam umas às outras, mesmo que a pessoa não tinha nada a ver com nada, ela não gostava do vizinho, denunciava, e aí o vizinho era preso, era um inferno. Você acha que há clima para a gente reviver aquele Estados Unidos da década de 50 e 60, aquele macartismo, aquela perseguição a esse nível? Sakamoto, eu não tenho dúvida de que o Trump vai tentar fazer isso. Tanto que hoje, por exemplo, o Washington Post tem uma reportagem muito importante sobre o temor do Pentágono, sobre como os militares devem reagir diante das ordens do comandante em chefe. O presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode dar ordens, mas você tem declarações de pessoas que estão atuando ainda no Pentágono dizendo o seguinte: as ordens legais devem ser cumpridas, ou seja, ordens ilegais ou controversas podem estar sujeitas a algum tipo de contestação. O Trump fala em usar os militares internamente para perseguir inimigos internos. Ele pode mobilizar os militares, por exemplo, quando ele fala que não é uma questão de dinheiro, deportar os imigrantes e coloca os imigrantes ilegais e sem documento como uma questão de segurança dos Estados Unidos, fechar a fronteira sul lá com o México, ele pode querer usar os militares para operações internas. Inclusive, já falou em combater inimigos internos. Eu não tenho dúvida de que a gente vai reviver tempos sombrios aqui nos Estados Unidos com o Trump. Mesma coisa em relação ao Departamento de Justiça. Ele quer indicar um procurador-geral aqui, o chefe do Departamento de Justiça, que equivale mais ou menos no Brasil à mistura do Ministério da Justiça com o Ministério Público Federal, para se vingar e, eventualmente, perseguir adversários políticos. E certamente haverá uma reação dentro do Departamento de Justiça. Então, a gente está prestes a ver
um cabo de guerra, ele está apontando nomeações que ele pode fazer, por exemplo, na área da saúde, do Robert Francis Kennedy, o RFK Jr., né, que é um negacionista da vacina. Portanto, não tenha dúvida de que a gente pode reviver aqui cenas que os Estados Unidos reviveram depois da Segunda Guerra Mundial, quando começa a Guerra Fria com a Rússia e a então União Soviética, que eles viam o inimigo até no vizinho, né? E a gente pode reviver aqui cenas da Alemanha dos anos 30, não é exagero. Há uma ascensão do fascismo nos Estados Unidos e ele está dizendo o que vai fazer, que ele prometeu e que a votação que ele recebeu, esse é o argumento todo do pessoal dele. O presidente recebeu uma votação do eleitor americano para fazer exatamente o que ele prometeu na campanha. Tanto que Tim Walz, o vice da Kamala Harris, acabou de fazer um discurso agora dizendo, olha, vamos nos preparar para a luta. Já há uma discussão no Partido Democrata sobre 2028, quem deve ser candidato. Já os dedos a Nancy Pelosi já responsabilizou mais fortemente o presidente Joe Biden, dizendo que se ele tivesse se retirado antes, talvez a história da eleição fosse uma outra, talvez outros candidatos pudessem ter disputado uma primária para valer. Ou seja, o clima é de bastante tensão e apreensão em relação ao que virá no governo Trump. Aqui em Washington é um clima assim, de ressaca, de tristeza. Há 4 anos, as pessoas estavam dançando nas ruas, foram dias de celebração aqui da vitória do Biden sobre o Trump. Hoje você passa lá na Black Lives Matter, a rua onde havia os protestos e tudo, é uma tristeza só, vazia, ou seja, há muita apreensão sim, e eu não tenho dúvida de que ele vai embarcar numa aventura autoritária. Vai receber o Milei, né? Primeiro presidente latino-americano com quem ele quer ter contato é o Milei. O presidente amigo é o Milei. O Lula não é visto como um presidente amigo pelo Trump. Que fase, hein? Bom, o Milei que hoje soltou uma fake news. A gente já falou aqui, meu amigo Kennedy, sobre o Musk, né, comprar a CNN. Não será dessa vez. Essa foi uma mentira. Kennedy, um abraço, meu querido. Volte sempre, volte mais vezes. É sempre um prazer tê-lo conosco aqui, viu? Um abraço. Prazer é meu. Abraço para você, para o Sakamoto. E muito importante isso que vocês estavam falando da segurança pública aí. Rapidamente, a gente viu cenas assim como essa hoje de Guarulhos, nos anos 80 e 90, na Colômbia. É importante aquela discussão da proposta de emenda constitucional para unificar nacionalmente um combate ao crime, porque esse crime organizado está nacionalizado e internacionalizado. Mas isso é assunto para quem entende mais do que eu aí, para o Valmir, para vocês aí. Um grande abraço, até uma próxima. Pode ficar. Valeu, meu tchau, querido. Kennedy. Um abraço para você. Você entende muito, ainda é humilde. A gente vai